Olá, tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, agora são 6h30, a gente terminou a nossa leitura das 6 da manhã pelo Instagram e a gente leu um texto aqui que eu quis muito compartilhar com vocês. E me veio uma pergunta: como que está a limpeza do seu acampamento? Como que está a limpeza da área ao seu redor? Isso fisicamente, literalmente e espiritualmente falando. Nós lemos hoje um texto em Deuteronômio 23 que fala sobre a limpeza do acampamento dos soldados. Quando os soldados iam para a guerra, eles ficavam ali em um ambiente, né, se preparando para lutar, e aquele lugar tinha que ser santo. Por quê? Porque quem lutava, quem dava a vitória era o Senhor. Então o Senhor estava junto com aquele exército, o Senhor estava junto com aqueles soldados e aquele lugar tinha que ser preservado, limpo e santo. E tem uma coisa que a gente riu aqui que é engraçado. Por quê? Que eram onde fazer as necessidades. Por quê? O texto bíblico, ele diz que quando esses soldados estivessem, né, nesse arraial, preparados para lutar ali, separados, aquele lugar, quando ele se abaixasse para fazer as suas necessidades, junto com a arma, eles tinham que levar um objeto, uma ferramenta para cavar. Então, eles não podiam esquecer essa ferramenta. Eles tinham que cavar, fazer um buraco, fazer as suas necessidades dentro daquele buraco e cobrir as suas necessidades e tampar. E o que é mais interessante é que o texto diz assim, ó, porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento. Amados, olha que coisa, a gente às vezes espiritualiza demais, mas às vezes a gente espiritualiza de menos. Quem já parou para pensar que no meio do acampamento dos soldados não poderia ter, né, fezes perto ali na terra, no chão, porque Deus passeia por aquele lugar? É algo que a gente não pensa. Se a gente disser isso sem um contexto bíblico, a gente será chamado até, né, de doido. Esse povo agora tá doido, né? Tá exagerando, tá inventando. Mas olha o que o texto diz. É isso que o texto diz. Que quando eles fossem para lá, eles levassem junto com as suas armas essa ferramenta para cavar e fazer as suas necessidades. E o argumento é esse, é porque o Senhor passeia no meio do acampamento. Por que Deus fica ali no meio do povo? Por que Deus está no meio desses soldados? Porque é Ele que livra o seu povo dos seus inimigos. Então Deus está perto. É Ele que te livra dos seus adversários. Ele está perto de você, Ele está do seu lado. Então o mínimo que você tem que oferecer para esse Deus que passeia no meio do arraial é um ambiente limpo. E assim, eu gostei, me chamou a atenção rever esse tema. Por quê? Porque nós somos muito assim indisciplinados, né, gente, em relação a essa questão da limpeza, da organização. E tem um outro exemplo aqui também, que é sobre a poluição noturna, que quando esses soldados fossem para o acampamento, eles tinham que estar totalmente limpos de todo tipo de contaminação. Então eles não podiam dormir com as suas mulheres, eles tinham que ficar ali, né, separados, tocarem defunto, coisas mortas. Eles não podiam estar imundos, né, impuros. E quando acontecia alguma situação eventual que fizesse com que eles ficassem imundos ou impuros, eles tinham que se purificar, que era, né, até o pôr do sol ficar separados, tomar um banho, e aí quando o sol nascesse eles estavam limpos de novo. E quando eles estavam ali preparados para a guerra, se acontecesse a poluição noturna, que era a ejaculação noturna, que é algo involuntário, né, que aconteceu sem a pessoa ter domínio, ela estava também imunda. Então, olha só, gente, Deus ele pensa em todos os detalhes. Então essa pessoa também tinha que ficar impura, separada do arraial, ela tinha que sair do arraial. Ela não podia ficar junto com os demais, porque ela estava imunda. Ela tinha que sair, ficar lá fora, ia ter um lugarzinho para ela ficar, passar o dia quietinha na dela, porque ela estava imunda.
Quando o sol fosse embora, ela tomava seu banho, se purificava. No outro dia de manhã, ela podia entrar para o arraial. Gente, isso comunica muita coisa. No mínimo, isso comunica reverência no lugar onde nós costumamos dizer que Deus está. Vamos pegar algo bem, bem básico, que não tem como ninguém não entender a igreja? Todos nós somos unânimes em entender que Deus está na igreja, que Deus habita na igreja, né? Principalmente na hora do culto. Nossa, na hora do culto, então nem se fala. É o momento que você está chamando Deus para uma conversa, para uma reunião, para uma adoração. Então, gente, a hora do culto deveria ser o ápice da santidade de uma igreja. Se a gente pegasse 10% da seriedade desse texto, nós deveríamos entender que a igreja era um lugar que deveria ter muita mais atenção em relação à limpeza. Ah, mano, limpeza não é a limpeza só física, mas também a limpeza física, porque Deus falou da limpeza física. E quando nós olhamos para o comportamento das pessoas dentro da igreja, também na hora do culto, a gente percebe que se isso aqui tivesse 10% da autoridade de hoje, as pessoas seriam fulminadas dentro da igreja, né? A gente estava dando exemplo de copo descartável, lixo mesmo, chiclete, pessoas, né, no Instagram o tempo todo, na hora do culto, rede social respondendo mensagem de WhatsApp. E aí você pensa, peraí, vamos pegar o princípio? Deus, aqui tá falando assim, ó, vocês têm que manter o lugar limpo. O texto tá dizendo assim, ó, quando vocês fizerem as suas necessidades, vocês vão levar um instrumento, fazer um buraco, vocês vão cavar, vão fazer lá dentro, vão enterrar. Para que tudo isso, Moisés? Por quê? Olha a resposta. Porque o Senhor, o teu Deus, ele anda no meio de ti. Ele anda no meio do teu acampamento para te livrar, para entregar os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo. Deus, ele está no meio do seu povo, por isso aquele lugar tem que ser santo, separado, para que ele não veja em ti coisa indecente e saia de perto de você. Gente do céu, isso é muito sério. Bom, a reflexão é essa. Como está a limpeza do seu arraial? Como está a limpeza do lugar onde você está quando você está pronto para lutar? Como está a limpeza do lugar onde você habita quando você chama Deus para esse lugar? Esses dias mesmo eu estava meio que em parafuso, porque a Darla pequena, eu sempre levava lanchinho, e aquilo foi me incomodando, né? Diego fica levando comida pra essa menina na igreja, na hora do culto, essa menina vai acostumar, não ter reverência. Aí consegui tirar os lanchinhos dela da hora do culto. Falei, não, você agora vai jantar e vai ficar, se comer alguma coisa vai ser 9h30 quando chegar em casa. E aí, de repente, agora chega o pequeno. E o pequeno começou a jantar. E a hora do jantar é 7h, 7h30 ele janta em casa. E o culto é 7. E eu ficava, meu Deus, me dá janta pra esse menino. E dá o banho, vestir roupa, tem que dar janta pra ele 5h30, 6h. No máximo 6. E aí, aquele atropelo e eu levando janta pra esse menino. E eu confesso que o que eu fico usando pra mim é que, falo, não, né? Eu estou ali, né, no momento de culto, e Deus entende, Deus sabe, e isso pra mim é o meu argumento, e eu sei que todos nós temos os seus argumentos, cada um vai ter a sua autojustificativa, mas a pergunta que eu me faço é, como tá a minha limpeza do arraial? Como está a minha reverência? Nesse momento que eu chamo de culto, nesse momento que eu chamo Deus para ouvir o que eu tenho para dizer, e aí eu chamo Deus e aí eu começo a acessar algo no meu celular. Eu chamo Deus para adorar e de repente eu falo, não, peraí Deus, deixa eu responder isso aqui no meu WhatsApp, deixa eu ver se tem notificação. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o princípio aqui é muito sério. Deus está no meio de vocês. Então, o comportamento de vocês, o ambiente que vocês estão, principalmente na hora que vocês chamam esse Deus para adorá-lo, precisa ser santo, precisa ser limpo, precisa ser puro, porque se não for, Deus vai embora. É isso que o texto está dizendo. Bom, fica aí essa reflexão para a gente meditar na palavra de Deus. Deus abençoe vocês.
Um beijo, vamos sim manter limpo o nosso arraial, vamos sim manter limpo o lugar, né, ao nosso redor, principalmente quando nós chamamos Deus para esse encontro, para esse momento. Um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.